Festa da premiação, a equipe brasileira no pódio. Domingo, a gente acordou para isso. Fomos saudados como campeões por todos os países. Os nossos 3 cavalos que completaram a prova ficaram na frente dos 5 cavalos franceses. A equipe pela qual o Brasil sempre teve o maior respeito, de repente nós tínhamos colocado os nossos 3 cavalos na frente dos 5 cavalos deles. Que orgulho, quanto orgulho, quanto orgulho. Orgulho dos nossos cavalos, orgulho do Brasil, orgulho dos nossos cavaleiros, orgulho da forma como nós nos comportamos durante a prova, orgulho de tudo aquilo que aconteceu durante a prova. Essa medalha é de uma história de 30 anos. É uma história de muita gente. Anos de uma paixão difícil de explicar, de querer fazer os nossos cavalos andarem com os nossos cavaleiros 160 quilômetros mais rápidos do que o resto do mundo. 100 miles. Os 3 cavalos que completaram a prova eram 3 cavalos brasileiros. 3 cavalos criados pelos seus cavaleiros. 3 trotes impecáveis. Caramba, e quando os 3 cavalos trotaram limpo, só restou a gente gritar e gritar e gritar e entrar numa catarse de felicidade. Nós chegamos lá. O Brasil é um dos melhores lugares do mundo onde se pratica enduro. O mundo inteiro queria entender como a gente fez isso. E eu vou contar como é que a gente fez isso. A gente aprendeu. A gente sabe fazer. Diz que sorte é a capacidade aliada à oportunidade. A oportunidade estava lá, chamava-se Campeonato Mundial. A capacidade nós aprendemos nos últimos anos. Obrigado a esses cavalos árabes, mágicos, absolutamente extraordinários, que a gente monta e que a gente viu sendo montado aquele dia lá. Parabéns, Brasil. Foi um grande trabalho. Olá, meus amigos, o esporte de todo o Brasil, começando para você mais um programa do Cavalo Árabe, o cavalo completo. Fizemos um programa falando dos atletas que iriam para Pisa, para a Itália, competir no Mundial de Enduro, e agora vamos fazer um programa com resultado. A Geração Prata, esse título inédito, o pódio da equipe brasileira na Itália. Veterinário, técnico da equipe brasileira conosco, Henrique Garcia, mais uma vez, já está numa prova aí, ó, paramos para ele bater um papo com a gente. Que resultado fantástico da equipe brasileira e, principalmente, Henrique, a gente vendo os cavalos brasileiros fazendo esse sucesso todo e chegaram inteiros. Parabéns a você e a todos os competidores. Fala, Dudu, obrigado. Realmente é um imenso prazer poder vir aqui e fazer um programa do cavalo árabe, do enduro, trazer uma notícia tão boa para a comunidade do esporte, comunidade do cavalo árabe. Foi uma medalha de prata maravilhosa. O Brasil se portou de uma maneira exemplar, foi exemplo para o mundo. Os cavalos brasileiros deram um show juntos, a equipe brasileira de maneira geral. É um negócio que, assim, a gente que está nesse esporte desde o começo, batalhando, acompanhando o investimento dos criadores, dos cavaleiros, em melhorar a genética, treinamento, realmente é muito gratificante, e ainda mais que a gente viu 3 cavalos de criação brasileira com os criadores, e lá na meca do esporte do mundo, colocar 3 cavalos entre os 10 melhores do mundo, conseguir uma medalha de prata ali a 2 minutos de Espanha, meia hora na frente da França, 3 cavalos na frente de toda a equipe francesa. Isso foi realmente um marco para o enduro brasileiro. Isso já vinha sendo construído há alguns anos. Em Tryon, a prova não terminou, mas nós tínhamos 2 cavalos entre os 10. Agora foi a consagração, a coroação. Muito trabalho aí de 30 anos praticamente, trabalhando em cima de um esporte, de uma genética, de uma evolução. Ô Henrique, e durante a prova, a gente estava acompanhando aqui, né? Eu sou apaixonado também na prova de enduro.
como é que você ia fazendo a sua estratégia com cada conjunto brasileiro? Infelizmente, nós tivemos um conjunto que foi eliminado logo no primeiro anel, né? Mas com os outros 3 conjuntos brasileiros, como é que era esse bate-papo, essa estratégia? Está cansado, não está? Qual que é a parte ruim do percurso? Como é que é feito isso? Então, realmente, como eu disse, essa equipe toda está de parabéns. Não só os cavalos, não só os cavaleiros, mas como todo o seu apoio, todo mundo que estava lá envolvido. Nós conversamos antes da prova, eu conversei com todos e com cada um individualmente, com a equipe. Eram equipes extremamente profissionais, cada um sabia exatamente o que estava fazendo ali. Como a gente conversou no programa anterior à prova, né, que a gente fez aqui, cada um soube exatamente o papel que está ali. A gente tinha a égua do Rodrigo Barreto com uma égua de maior segurança, que ia correr um pouco mais para trás, e os outros 3 cavalos, principalmente os 2 que já estavam na Europa, fazer uma prova que a gente acredita muito num resultado para cima dos top 15. Né? Tivemos uma perda no primeiro anel, Rodrigo Barreto, coisas do esporte, a égua dele mancou, deu uma reclamada da mão, ele saiu e ficou ali ajudando o tempo inteiro, e a gente conversou, André, Felipe, Renato, as equipes, e a gente resolveu segurar a estratégia. Os cavalos estavam muito bem, e anel a anel a gente foi acompanhando, os cavalos foram respondendo, a gente continuou com a estratégia. Os 2 cavalos que estavam treinando junto, o do André e o do Felipe, a Saif e o Chambord, realmente estavam dando num ritmo muito bom juntos, e o do Renato respondeu também. A equipe do Renato falou, olha, nessa velocidade a gente faz um primeiro anel no mesmo ritmo, e aí vai acompanhando o anel. Então, a gente teve três cavalos muito parelhos, e quando chegou no último anel, tínhamos os 3 em perfeitas condições. Porém, a gente também não podia arriscar correr atrás de uma medalha de ouro um pouquinho a mais, porque se a gente perdesse qualquer um dos 3, tudo ia por água abaixo. Então, os 3 mantiveram um ritmo forte, bom, do começo ao fim, e conseguimos ali chegar com uma medalha de prata garantida e quase o ouro, porque a gente via que a equipe da Espanha vinha com um outro cavalo mais cansado. Então, uma chance de repente eles serem eliminados não aconteceu. Ficamos ali na bota deles, faltando 2 minutos, 1 minuto por cavalo, 3 minutos, na verdade 2 minutos e 50 e pouco, mas abrimos uma distância de meia hora da França. Então, optamos por garantir a prata e, se possível, tentar o ouro, mas sem correr o risco. Foi o que aconteceu, uma prova assim, os 3 cavalos brasileiros terminaram num estado, a medalha de ouro simbólica realmente vai para a gente, porque os cavalos terminaram de uma maneira exemplar. Foi muito legal mesmo. E outra coisa importante também, né, que nós vimos, não é que nós tivemos um em primeiro, um em 20º. Não, a equipe brasileira terminou, foi 9º, 10º e 11º, não é isso? Não, foi 8º, 9º e 10º. 8º, 9º. Quer dizer, 3 cavalos top 10. Isso daí é uma coisa assim, uma consistência que é difícil você ver em uma equipe em qualquer lugar do mundo, mesmo entre as top. Foi uma coesão de equipe, um resultado muito consistente, não foi por acaso. O Brasil realmente mostrou o que veio, os cavalos brasileiros, os cavaleiros, realmente foi uma coisa bonita de ver. Bom, são cavalos novos, né? Quer dizer, cavalos aí na casa dos seus 10, 12 anos. Esses cavalos, e quando eu falo cavalo, entenda-se égua e cavalo, estão aptos para tentar a classificação para o Mundial, para o próximo Mundial também? Com certeza, com certeza. São 3 cavalos que estão. Um cavalo mais jovem, que é o do Renato Salvador, que até teve um resultado excepcional pela idade do cavalo, um cavalo de 9 anos, que é a idade mínima para participar de Mundial, um resultado muito consistente, e 2 cavalos com um pouco mais de experiência, porém ainda total condição de fazer outro ciclo, ainda mais que devido à pandemia, o Mundial, que normalmente acontece no segundo semestre, era para ter acontecido em setembro do ano passado, foi transferido para maio desse ano. Então, o outro Mundial já está aí. A gente já está programando, cavaleiros de ponta do Brasil já estão pensando em mandar cavalos para a Europa, esses 3 cavalos com perfeitas condições de realmente correr mais um Mundial, de fazer mais um ciclo, porque o próximo Mundial é em outubro de 2022, ali na Itália mesmo, em Verona. Então, condições totais. Quer dizer, tem que dar esse descanso, não adianta eles quererem adiantar, ou vai ter, agora nesse segundo semestre de 21, vai ter outro Mundial, não, né? Fica para 22. O próximo Mundial é no segundo semestre de 22, normalmente ele acontece anualmente, a cada 2 anos, nos anos pares, esse ano, e no segundo semestre, setembro ou outubro.
Esse ano, excepcionalmente, tivemos esse Mundial em maio, pois ele foi adiado de setembro do ano passado. Então, outubro de 2022, temos o Mundial em Verona. Uma coisa legal também para a gente falar, Henrique, é a trajetória do cavalo. Né? Então, quando você olha, faz a avaliação, bom, eu vou pôr esse animal para o enduro. Então, ele começa a correr 40, depois 60, depois 80, 100, 120, até chegar no 160. Essa trajetória é muito bonita, né? É uma trajetória muito bonita e assim, quando a gente sabe que tem um cavalo de potencial, hoje em dia investimento genético, os estudos cada vez mais se aperfeiçoam, nós sabemos genética potencial em ser cavalo de ponta. Com o desenrolar doma 4, 5 anos, que é a idade que eles começam no 40, a gente começa já a definir quais são os cavalos que realmente têm o potencial para chegar numa prova de nível de mundial. Esses cavalos eles têm que obrigatoriamente cumprir 2 provas de 40 a 79 quilômetros, são 2 provas de 40 quilômetros. Depois eles têm que cumprir 2 provas de 80 quilômetros. Essas provas são chamadas qualificatórias, eles não podem correr acima de 16 quilômetros por hora. Cumprindo isso, eles vão para a FEI, as provas já internacionais, começando por uma estrela, que são as provas de 100 quilômetros, que também tem que cumprir 2. Aí eles passam por 120 quilômetros, também tendo que cumprir 2. E depois chegam no 3 estrelas, que é o máximo do esporte, que são as provas de 160, onde, para ter uma qualificação mínima para poder participar do Mundial, esses cavalos têm que ter 2 provas de 3 estrelas, sendo que uma delas de 170 com o cavaleiro que correrá ao Mundial, pelo menos 24 meses antes do Mundial. Então é um cavalo que tem que estar em forma, ele tem uma trajetória aí que não tem como ser cumprido menos de 2, 3 anos. Então são cavalos que já têm um trabalho, um projeto grande feito. Sabe, não são cavalos que chegaram ali por acaso, são cavalos que a gente conhece, que a gente sabe, e com o desenrolar dessa trajetória toda que eu falei, vão se mostrando aí quais são realmente os cavalos que vão ser de ponta. Bom, e a outra parte importante também, né, o profissionalismo dos atletas, né, dos cavaleiros. A gente vai ver um pouquinho, algumas fotos, né, que vocês mandaram pra gente e tal, durante a prova lá. Esse pódio, né, esse pódio é histórico, né, a geração prata. Exatamente, isso daí é uma... Mas... essa imagem aí pode, assim, na minha opinião, é uma imagem realmente mostra que o Brasil mudou de patamar. Eu acho que de agora em diante, ao meio de Espanha e França, isso aí é igual tá na Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha. Isso aí realmente um momento histórico do esporte, da criação do cavalo árabe brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma. Aí foi a cerimônia de abertura, fiz um cenário maravilhoso, uma trilha muito legal, bom, realmente mostrando quem tem nível. Aí o pessoal galopando, o tempo inteiro essa toada, 20, 21, 22 km por hora. O vet-check, aí sou eu entrando com a égua do Felipe e a apresentadora dele. De novo pódio, entrega de prêmio. Realmente foi uma emoção muito grande ver essa bandeira no meio de tanta gente boa. E o filme que nós vimos, né? Tem um filme que a própria TV FEI editou e fez, né? Onde pega no final do vídeo, né? Pega no final do vídeo toda a comemoração, toda a festa da equipe brasileira. Foi um momento lindo e foi muito legal, porque como os cavalos andaram muito juntos, no final todos os cavalos estavam dentro do vet-check praticamente ao mesmo tempo. Então foi sendo aprovado um por um, aprovou o cavalo do André, aprovou do Felipe, aprovou do Renato, todos na sequência. Estava todo mundo junto ali. Sabe, foi o primeiro time consistente a terminar, porque quando a gente terminou com os 3 cavalos, a Espanha ainda tinha que empurrar um cavalo para dentro, que era o cavalo que vinha cansado da Maria. Então, foi muito legal estar todo mundo junto ali, uma união muito grande, foi realmente uma coisa muito boa. Maravilha, bom, e obviamente, né, a gente pegar esse momento maravilhoso dessa geração prata, desse segundo lugar no Mundial, e trazer mais praticantes pro enduro brasileiro, né, para poder competir no Mundial, que quer dizer, tem o Pan-Americano, tem o Sul-Americano, mas chegar no Mundial, e eu tenho certeza, né, com a Associação do Cavalo Árabe, fazendo esse fomento com o Instituto do Enduro,
nós vamos trazer mais praticantes e, consequentemente, quanto mais praticantes, mais cavalos, né, vai afunila ainda mais o nível de preparação para você chegar no Mundial. Não, com certeza. Eu acho que essa medalha é assim, como qualquer esporte. Quando o Guga ganhou no tênis, o tênis ganhou um vulto enorme. Agora no surf, você vê o que a molecada brasileira está fazendo. E acho que agora é uma geração de prata que realmente é para difundir. A criação do cavalo árabe e do cavalo árabe de enduro no Brasil realmente está entre as melhores do mundo. E a gente tem que usar isso para o bem do esporte, para o fomento, trazer mais participantes. A gente já tem um nível técnico muito alto. A gente conseguir trazer mais gente para o nosso esporte, que é um esporte de família, é um esporte que todo mundo pode praticar, e aí alguns vão para um nível mais alto, mas o enduro ali de 40, 60, 80 quilômetros, ele é muito interessante para todos, e o nível do cavalo brasileiro hoje, quando você vai para o alto rendimento, realmente é entre os melhores do mundo, está entre os melhores do mundo. Então, espero que essa geração de prata, como você falou, essa medalha possa realmente alavancar um progresso no enduro, um desenvolvimento do número de participantes. Maravilha, Henrique, parabéns mais uma vez a você, a toda a equipe brasileira nesse empenho. A gente sabe, né, quem é do cavalo sabe o quão é difícil tirar cavalo do Brasil em função do mormo, fazer quarentena para chegar no país onde vai ser realizada a prova, treinamento, não é só chegar lá e ver a medalha de prata no peito dos competidores. Tem todo um trabalho antes, né? Fazer essa viagem, essa quarentena. Então, parabéns a vocês, né? Você como técnico veterinário e toda a equipe brasileira, obviamente, né? Pelo esforço e dedicação. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Du. Realmente, de novo, é um prazer imenso poder vir nesse programa e falar de uma medalha no nosso esporte. Sabe? Parabéns a todos, parabéns à comunidade do Enduro, parabéns a cada criador que direto ou indiretamente ali investiu tempo, dinheiro, projeto, deixou muita coisa de lado. Os cavaleiros brasileiros tiveram um esquema de preparação profissional, estavam todos em excelente forma, sabendo o que estavam fazendo, então a gente sabe que não é do plano de que isso aí acontece. Parabéns para todo mundo e obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando a Associação do Cavalo Árabe, dando um apoio. Realmente a gente precisa disso para que o esporte cresça. Muito bem, esse foi o Henrique Garcia, técnico e veterinário da equipe brasileira, geração prata, que você viu aí em Pisa, na Itália, no Mundial de Enduro. E agora vamos falar com André Vidiz, ele que é competidor e falando aí, representando, né, a equipe brasileira, os 4 conjuntos que foram para a Itália. Que sucesso! Que trabalho e que corrida que vocês fizeram. Parabéns, viu, André? Obrigado, Dudu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, falando de enduro mais uma vez. Falamos num programa anterior, você estava na Itália. Falamos um pouquinho da estratégia que vocês estavam pensando em fazer durante a prova. Tudo correu dentro dessa normalidade? Tirando logo o comecinho, que a gente errou o caminho, os 3 cavaleiros brasileiros, e perdemos mais ou menos 5 minutos cada um, que é um tempo enorme, pensando no Mundial, né, numa prova rápida. Então teve um susto aí inicial grande, mas depois disso tudo correu perfeitamente bem. Conseguimos manter a cabeça no lugar apesar do erro e não tentamos tirar todo o tempo de uma vez só, continuamos no ritmo que era o ideal para os cavalos e fomos aos poucos deixando o erro para trás e recuperando o tempo perdido, os cavalos calmos e recuperando sempre rápido e a partir disso tudo funcionou, tudo deu super certo e o resultado veio mesmo com esse susto inicial. Isso pode ter custado o ouro? Não, né? Eu acho que sim, pelo tempo, né, a gente perdeu o ouro por 3 minutos e se cada cavaleiro perdeu 5 minutos, então a gente estaria 15 à frente. Claro que tudo é complexo, uma coisa impacta na outra, talvez se a gente não tivesse perdido esses 5 minutos no primeiro anel, a gente tivesse se empolgado e andado mais do que deveria, ou os cavalos não teriam relaxado,
como eles relaxaram, e o resultado talvez nem tivessem terminado a prova, mas pela frieza dos números, do papel, com certeza custou ouro. Eh, fal faltaram esses minutos no final, né, mas enfim, Bom, resultado. como foi, né. Um resultado histórico, né? Brasil sobe, né? Agora na prateleira, aonde estão todos os países número um do mundo. Isso é muito importante para a gente. Outra coisa que eu queria Com falar um pouco. certeza, nem s ainda mais a gente, os 3 cavalos brasileiros chegaram super bem. Se você pensar, 2 cavalos da Espanha que ganhou o ouro, chegaram acabados. Os 3 cavalos brasileiros chegaram frescos, dando show. Chegamos com os 3 cavalos na frente dos 4 cavalos franceses, então são coisas que, para além do resultado, mostram uma consistência muito grande do Brasil. O jeito como a gente chegou, talvez tenha sido mais importante do que o tempo em si. Pegando no seu perfil, no aplicativo do Yamamá, é Yamamá, né? É. É. Pegando, eu entro lá no seu perfil, eu vejo que o primeiro anel, o seu animal teve 1 minuto e 30, depois no segundo anel 1 minuto e 40 de recuperação de batimento cardíaco. Aí vem, no último anel, no sexto anel, aparece 11 minutos. Isso é uma estratégia ou isso é a soma de todos os anéis? Não, provavelmente é o tempo que eu demorei para entrar com ele depois da chegada, mas, esse tempo não é tão importante, porque como o tempo já está parado, né, como não vai mudar o seu resultado se você entrar com 1 minuto ou com 10, e como você só tem uma chance nesse anel, porque nos outros anéis é o contrário, né, quanto mais tempo você fica lá fora, quanto mais tempo você demora para entrar, mais tempo você está perdendo, no último não. E nos outros anéis, se você entrar e bater alto, você tem direito a sair, resfriar seu cavalo de novo e entrar uma segunda vez. No último anel não, é uma vez só lá dentro, então você tem que entrar com certeza que seu cavalo está recuperado, e você tem até 20 minutos para entrar, você não perde nada de entrar com 18 minutos, então você só entra quando você tem certeza absoluta que seu cavalo está batendo menos de 64. Quer dizer, isso é uma estratégia que todos usam no último É, anel? se você vê, com certeza todos os cavalos, usam mais tempo para entrar no último anel, eh, e você tenta não entrar, né, com 19 minutos, porque o cavalo termina esfriando, e aí você corre um risco maior dele sentir alguma coisa e mancar. Mas, com certeza todos os cavalos usam mais tempo no último anel do que nos outros. Bom, vocês chegaram oitavo, nono e 10º lugares, né? Nós Isso. tivemos uma eliminação no primeiro anel. Foi o Rodrigo? Foi o Guigo. Isso, no primeiro anel. E para vocês chegarem juntos, oitavo, nono e 10º, vocês caminhavam na trilha juntos? Sim, foi uma opção minha e do Felipe, desde antes da prova, a gente já estava conversando que os cavalos treinam juntos e que a gente estava com a mesma ideia, do que fazer na prova, e então que a gente começaria junto e depois veria se a gente continuava ou não. E os cavalos super se entenderam, se alternavam na frente, quando o meu cavalo estava mais animado eu ia puxando, quando ele, cansava um pouco ou, se desinteressava um pouco, a égua do Felipe ia na frente, então deu muito certo. E o cavalo do Renato, terminou vindo com a gente também, o não foi uma coisa que a gente conversou tanto antes da prova, a gente até falou no dia anterior de começar junto, mas, a gente não sabia se ele ia acompanhar ou não. Ele terminou fazendo a prova com a gente um pouco mais por acaso, mas também deu certo. Não, realmente foi uma estratégia muito boa, né, da equipe brasileira, e nesse resultado
histórico, né, do Brasil com esse pódio e principalmente como você disse, né, quer dizer, os animais chegaram muito bem, né? E como é que você vê agora esse sucesso total, né? Você enxerga que o enduro isso vai ganhar novos adeptos? Porque não é correr o mundial, não vou chegar eu amanhã montar no cavalo e vou correr o mundial. Não, você tem que preparar. O animal vai correr o mundial com 10 anos, 12 anos, 40 quilômetros, 60, 80, 100. Mas esse resultado eu acredito e muito, né? Por isso que a gente está fazendo esse programa do Cavalo Árabe especial da geração prata, trazer mais praticantes. Eu acho que a repercussão está sendo muito legal, muita gente tem vindo falar, tá chamando atenção para o esporte. A gente está voltando a ter provas nesse momento, né, que estamos conseguindo com protocolos, eh, realizar as provas mesmo no meio da pandemia. É uma atividade propícia para isso, né, porque é 100% ao ar livre, com distanciamento, então é uma oportunidade das pessoas começarem mesmo, e a gente está tentando usar essa atenção que o resultado traz para trazer mais gente para o esporte. André, fez o primeiro anel, você recupera o batimento cardíaco, faz a entrada no VetCheck. Aprovado o Isso. VetCheck, você vai para o seu Descansa box. 40 minutos. Isso. Obrigatório. Descansa 40 minutos, come alguma coisa, vai no banheiro, bebe água, o cavalo também, né, a gente faz gelo nos cavalos normalmente, põe os membros, principalmente os anteriores, num balde com gelo para uma espécie de fisioterapia, né, e ver se tá tudo certo com a ferradura, se precisa trocar alguma coisa. Terminados os 40 minutos, você larga para o segundo anel. Vai fazer aí mais 30 quilômetros, mais ou menos, depende da prova, né. E aí é o mesmo processo que você descreveu. Bom, aí vocês estavam lá, fizemos o primeiro anel, entre aspas, 5 minutos atrasado, vai para o segundo anel, e quando você sai para o segundo anel, você já sai sabendo quem está na frente, qual que é a equipe que está liderando, e aí, nesse segundo anel, vamos mudar a estratégia, não vamos, durante o trajeto, ou quando você chegar do segundo anel, que a equipe fala, ó, em primeiro está fulano de tal, a França está em segundo, vamos mudar a estratégia desse jeito. André, você tenta tocar mais para chegar em segundo, chegar em terceiro, enfim. Vocês conversam durante o trajeto ou quando chega para o VetCheck? Durante o trajeto a gente tem alguma informação, né, que a gente vê lá na frente uma equipe ou outra, às vezes nos pontos de assistência, que são lugares no meio da trilha onde a nossa equipe pode ir para entregar água, para dar água para os cavalos, para a gente refrescar um pouco eles. Às vezes eles falam alguma coisa do tipo: "Ah, a França passou faz 5 minutos, os italianos estão logo ali, a ponta está há tanto tempo", mas a gente tem mais informação e mais precisa, no VetCheck mesmo, nesse tempo de descanso aí, porque daí a gente sabe, os horários de cada cavaleiro, de cada equipe, e aí tem mais tempo também de parar e sentar, analisar, pensar. Mas nos primeiros VetChecks, eu não dou muita importância para o resultado parcial, estou mais preocupado em encontrar um ritmo que meu cavalo vá bem, porque ele vai precisar passar o dia inteiro ali naquele ritmo, e então, pelo menos aí os 3 primeiros anéis eu faço a minha prova, e depois começo a pensar em que distância eu tô dos outros. Maravilha. Bom, vamos ver umas fotos, né, do pódio brasileiro, aliás, do pódio histórico, né, do Brasil. Aí foi a cerimônia de abertura essa, né? Isso, no dia anterior. Aí o Felipe, é o Felipe, né? Felipe. É. Aí já é na trilha, né, os 3 cavalos brasileiros, como eu falei, eu e o Felipe fazendo junto, o Renato acompanhando a gente um pouco mais atrás.
Aí a égua do Felipe, né, num dos vetchecks, é o Henrique e o apoio do Felipe. Aí o pódio. Pódio especial. Primeiro, é. Legal, hein? Legal. Ó, essa imagem é uma imagem que vai ficar para a história, uma imagem que está rodando o mundo, né? Porque um segundo lugar, uma medalha de prata no Mundial desse. Ah, mas o país tal não veio. O problema dele que não veio. O Mundial Mundial tava ali para quem quisesse vir, né? No final todos os países que levam enduro a sério, ou praticamente todos, estavam lá. Os que não estavam são os que vão mais para participar, que os cavaleiros têm o sonho de participar de um mundial um dia, e aí chegam lá e não tem condições de competir com os outros, e normalmente geram mais confusão ali na largada e no primeiro anel do que qualquer outra coisa. Então, acho que o nível de competição foi igual a qualquer outro mundial, só foi uma coisa um pouco mais calma pela quantidade menor de cavalos, mas o nível dos que estavam lá estavam os melhores. Não foram aqueles que atrapalham, então fizeram bem de não ter ido. Podia ser sempre assim. E acho que vai ser um pouco pelos novos critérios de qualificação da FEI, né? Eu acho que juntaram as duas coisas. Teve a questão do corona, mas também tem uma nova regra de qualificação mais restrita, mais rígida. Então acho que os próximos também não vão ser como aqueles anteriores. Maravilha, André, mais uma vez parabéns para você representando os 3 cavaleiros que foram junto com você, né? A equipe foram 4 conjuntos, parabéns mais uma vez nessa medalha histórica da geração prata do enduro brasileiro. Parabéns mais uma vez, e a gente vai continuar falando de cavalo árabe, de enduro, dentro do programa do cavalo árabe, o cavalo completo, né? Querendo ou não, o cavalo árabe nas provas de enduro é a Ferrari, né? É o cavalo que chega e é o cavalo que tem a resistência, e com isso, certamente, todo mês a gente vai falar um pouquinho de enduro, dessa modalidade que é família, além de tudo. Concordo. Acho que se você pegar os 20 primeiros do Mundial ali, não sei se vai ter 1 ou 2 que não são árabes, mas se tiver, no máximo isso. E foi legal também que foram 3 cavalos de criação brasileira, montados pelos seus criadores. Uma oportunidade, acho que única para um criador. Só no enduro ele vai conseguir levar o cavalo dele para um mundial. E aproveito para deixar o convite aqui para quem ainda não pratica ou praticou poucas vezes. Dia 12 agora vai ter uma prova em Caetanópolis, em Minas Gerais, e dia 19 em Jaguariúna, lá no Nossa Senhora de Lourdes. É uma oportunidade para conhecer o enduro, tem prova de iniciante, qualquer cavalo que tenha uma vida mais ou menos ativa, que passeie de vez em quando, ou que mexa com gado, ou que, sei lá, que monte uma vez por semana, tem condições de fazer, ainda mais se for árabe. Tem condições de fazer uma prova de iniciantes, e deixo aí o convite para ir com a família ou com um amigo. O pessoal é super receptivo, e o enduro é um esporte muito, muito gostoso. Valeu, grande abraço, parabéns mais uma vez para você e toda a equipe brasileira dessa prata no Mundial de Pisa, na Itália. Grande abraço, André, a gente se encontra nas provas. Obrigado, Dudu. Até mais. Valeu, tá aí, portanto, esse foi o programa do Cavalo Árabe Especial, Mundial de Enduro, Geração Prata, esse resultado maravilhoso. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro com o programa do Cavalo Árabe, o Cavalo Completo.